Olá, companheiros da Casa do Caminho, demais companheiros que também assistem a esse estudo e por ele se interessam. Hoje estamos juntos para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nessa continuidade, nós vamos fechar o capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal. Já estudamos nesse capítulo o prelúdio da volta, já tratamos da união da alma e do corpo, já falamos das faculdades morais e intelectuais do homem, já falamos também da influência do organismo, tratamos do idiotismo e loucura, tratamos da infância, tratamos das simpatias e antipatias terrestres e, por fim, fechando o capítulo, hoje nós falaremos do esquecimento do passado. Os Espíritos trouxeram para a gente, nesse capítulo, tudo aquilo que é pertinente em relação à volta do espírito à vida corporal. Nesse momento, nós já sabemos que muitas são as idas e vindas, né? E que nós já estivemos aqui tantas outras oportunidades. E que cada vez que estamos aqui, nesta vida corporal, nós tratamos de evoluir, de progredir, e tratamos também de situações pretéritas, ou seja, situações que são afetas ao passado, comprometimentos, tratamos daquilo que temos que expiar e tratamos também das provas. Tudo isso nós assumimos naquele momento em que não estamos encarnados, naquele momento que nós estamos lá na vida espiritual. E quando o nosso espírito retorna aqui à vida corporal, nós damos continuidade a tudo isso que é relativo ao nosso progresso e também desses compromissos assumidos, né? E hoje, nesse item último, fechando o capítulo, quando nós falamos do esquecimento do passado, a gente vai tratar especificamente daquilo que antecedeu a essa condição atual dessa nova empreitada enquanto aqui encarnados. E muitas são as perguntas, né? E muitas são também as curiosidades afetas a essa condição nova, porque quando nós chegamos aqui, nós esquecemos. Esse véu do esquecimento nos toma. E aí, alguns de nós, algumas são as sensações, inclusive, que nos fazem até questionar por que desse esquecimento. E nós sempre abordamos, sempre falamos, e é imperioso falar disso, da misericórdia do nosso Pai, né? O nosso Pai, que é esse Pai de infinito amor e misericórdia, e que faz chegar a nós não só tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução, mas também trata disso com muito amor, trata disso com muita sutilidade, com muita meiguice, porque vejam só, esses comprometimentos que nós falamos, que estão lá atrás, essas situações que nós nos envolvemos quando aqui estamos, nem sempre são situações agradáveis. Nem sempre são situações fáceis de serem toleradas por nós mesmos. E aí entra esse amor do nosso Pai. Aí entra essa brandura que faz com que a gente não tenha, a cada momento que chegamos aqui e a cada momento dessa nova encarnação, nós não tenhamos conhecimento de fato daquilo que realizamos lá atrás, porque nesse momento da nossa evolução, certamente teríamos mais condição de nos envergonharmos, estaríamos mais voltados para aquilo que realizamos de equivocado do que aquilo que realizamos com um mérito, aquilo que realizamos de forma satisfatória. Então, hoje, se tivéssemos essa lembrança, se tivéssemos acesso a tudo aquilo que fez parte daquelas nossas vidas anteriores, certamente estaríamos mais tristes do que alegres. Estaríamos mais voltados a uma condição de não alegria do que uma condição de satisfação e até mesmo que pudéssemos nos regozijar daquilo que realizamos. Daí a necessidade do esquecimento do passado. Mas lembrem sempre, essa necessidade está diretamente
afeta aquilo que o nosso Pai tem por nós de apreço, porque Ele não quer que a gente sofra. Essa condição do sofrimento é imposta por nós, está muito ligada ao nosso livre-arbítrio, quando nós elegemos caminhos que não são os melhores. E aí, por conta disso, a gente trata de voltar para não só reparar isso, nos equilibrarmos com a lei, e aí vocês podem chamar de expiação, como também em satisfazer tudo aquilo que é necessário para o nosso progresso. E aí elegemos provas, aí elegemos situações novas que certamente nos farão não só deixar com que aquilo que foi realizado de indevido para trás, mas também de eleger situações que são situações próprias para que a gente caminhe até mais rápido, para que a gente evolua. Então, não se perca de vista que esse esquecimento do passado é próprio para nós, é satisfatório e é em total alinho à conformidade da misericórdia do nosso Pai relativamente a nós. E por conta disso, muitas das vezes nós nos indagamos, mas a partir do conhecimento dessa doutrina que vem para nos esclarecer sempre, a gente fica até satisfeito em sabermos que essa lembrança não é uma lembrança que possa ser aí uma lembrança que contribua, não nesse momento em que estamos encarnados, para que a gente prospere da melhor maneira. E isso está mais ligado a uma curiosidade do que mesmo de forma contributiva para a nossa evolução. Então vamos lá, na primeira pergunta que trata do esquecimento do passado, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 392. E a pergunta que é feita aos Espíritos é realizada da seguinte forma: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta dos Espíritos: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Vejam só aquela misericórdia que nós estávamos falando do nosso Pai relativamente a nós, né? Vamos avançar para a pergunta 395, que diz assim: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E essa pergunta é feita aos Espíritos a fim de que essas vidas anteriores possam ser reveladas a nós, para que tivéssemos até a possibilidade de nem realizarmos mais aquilo que realizamos indevidamente, né? Aí os Espíritos dizem assim: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Essa questão do passado é uma questão que merece cuidado, atenção, mas os Espíritos nos advertem o seguinte: em relação àquilo que foi feito e realizado no passado, isso não se pode modificar. O que está no passado, está no passado. Mas nós estamos aqui para esse progresso. Nós estamos aqui para essa melhoria. E nós estamos também aqui para expiarmos, ou seja, reparar faltas, mas também caminharmos para frente. E quando ficamos muito voltados para aquilo que fomos, o que fizemos, a forma como fizemos, eu diria até, e isso é uma sensação pessoal, que não seria produtivo ou nada teria que acrescesse aí a essas questões relativas ao progresso, até porque estaria mais no campo da curiosidade do que outras coisas. O que é importante é que essa possibilidade de estarmos aqui, de reencarnarmos, também agradecemos muito a misericórdia de nosso Pai, é essa sim a atenção que devemos dar naquilo que se refere à nossa prosperidade e progresso. Porque vejam só, tudo aquilo
que foi feito de forma insatisfatória e tudo aquilo que temos que reparar, estejam certos, companheiros. Nós já vivenciamos nesse momento essas sensações, porque todos nós trazemos essa bagagem, todos nós trazemos gravados em nossos perispírito aquilo que não foi devidamente realizado. E aí nós temos a consciência, aí nós temos nossos instintos, aí nós temos nossos guias e os nossos mentores que sempre caminham conosco e trazem para nós aquela exata sensação do que nós já vivenciamos e daquilo que tem que ser reparado. Vejam só, olhem para a nossa vida atual, olhem para o nosso momento. Todos nós temos as dificuldades, todos nós as possuímos, até porque estamos num lugar onde ainda a graça as condições menores, inferiores, né? E em relação a isso, da forma como nós estamos inseridos nessas situações, tanto familiar, tanto profissional, tanto social, tudo isso está intrinsecamente ligado àquilo que vivenciamos anteriormente. Todas essas dificuldades que possuímos nesse momento estão relativamente ligadas e em continuidade à forma como tratamos a vida anteriormente. O nosso Pai nos dá a oportunidade de realizarmos satisfatoriamente e de outra maneira tudo aquilo que fizemos de equivocado. E nesse momento, não precisamos ter a lembrança do passado. Nesse momento, aquilo que está gravado em nós chega à tona e diz para a gente da seguinte forma: olha, essa dificuldade aqui tem que ser superada. Esse trato aqui com seus parentes, esse trato com as pessoas próximas tem que ser realizado de outra forma. E aí, essas dificuldades, muitas vezes aparecem no lar, muitas vezes aparecem com amigos e a gente se vê teimoso, a gente se vê incompreendido, a gente se vê sendo contrariado até com uma certa frequência e até nos indagamos por que isso. É exatamente para que a gente reveja essa forma que ainda habita em nós, que não é uma forma satisfatória, ou que não foi realizado de forma satisfatória ali atrás. O momento se apresenta mais uma vez, as condições se apresentam mais uma vez, e nós temos que reaver tudo aquilo que inserido em nós nos dá a possibilidade de fazermos até de forma diferente. Mas vejam só, essas dificuldades que trazem para nós uma visão, um certo olhar daquilo que nós fizemos indevidamente, elas nos são dadas exatamente para que tenhamos a possibilidade de um refazimento de ideias, para um refazimento de atitudes. E o interessante disso é que nós sempre temos a assistência necessária para que tudo isso possa ser superado ou refeito de forma adequada. São nossos guias, são nossos mentores, e nesse momento, a doutrina espírita que vem nos esclarecer, que vem trazer para nós tudo aquilo que é de importante, não para ficarmos presos em lamentações, não para ficarmos chocados e falar: poxa, mas se eu vivo isso, é sinal que eu malbaratei a lei, é sinal que eu fui um vilão, é sinal que eu fui um mau espírito. Companheiros, de fato, isso não é importante. O importante é bem aproveitarmos as possibilidades que nos são e que sempre serão dadas pelo nosso Pai, para que nós nos reequilibremos com a lei até a chegada de um momento em que tudo isso será passado absoluto, passado de verdade, passado que eu estou querendo dizer relativamente ao tempo, passado pretérito, porque com a nossa evolução, com tudo isso que está disposto para nós, para que possamos prosperar e evoluir, essas condições ficarão para trás.
E ali na frente, conforme a nossa ascensão espiritual, conforme a nossa melhora espiritual, conforme o nosso progresso espiritual, tudo isso será objeto de esquecimento, inclusive. Porque não pensem vocês que os espíritos superiores, espíritos em melhores condições, ficam voltados e preocupados para isso, não. Ah, mas são espíritos superiores, são espíritos que nos servem de espelho e que ali na frente será essa a nossa condição. Estamos rumando para esse caminho, para o caminho de sermos bons espíritos, de sermos também espíritos superiores. Significa dizer que quando lá estivermos, aquilo que for necessário para que possamos relembrar, para que possamos ter acesso de uma forma simples e que não será prejudicial, isso tudo se apresentará a gente. Tudo isso se apresentará a gente. Ou seja, questões que hoje, se tivéssemos conhecimento daquilo que realizamos, nos causaria muito mal-estar, nos causaria sofrimento e até um estado que, no meu modo de ver, poderia ir além da depressão. Lá na frente, quando conquistarmos essa condição de melhora, de bem-estar, essa condição de ascensão espiritual, isso nada vai significar. Nada vai significar. E é por isso que os bons companheiros, esses bons espíritos, conseguem sim acessar, em conformidade com a importância e a necessidade, conseguem acessar a esse passado de uma forma que não se traduz em esquecimento, porque a condição já será outra. E aí sim falaremos de um acesso produtivo naquilo que foi importante. A gente vai lá, faz essa consulta, se olha, muitas das vezes nem vamos nos reconhecer, porque já seremos bons espíritos e olharemos até com um certo grau de, talvez, de incredulidade, né? Que olharemos para nós mesmos lá atrás, poxa, mas será mesmo que eu fiz isso? Eu realizei isso? Poxa, que condição pequena era minha, mas que condição benéfica essa que eu adquiri, graças à misericórdia de nosso Pai, que nos permitiu caminharmos tanto e sempre. Porque vocês sabem que o progresso, ele é infinito. Ele não tem um termo final. Ao contrário, nós vamos continuar evoluindo e evoluindo sempre. E a nossa condição fará com que, inclusive, possamos levar alento, sustentação, da mesma forma que recebemos hoje, poderemos levar ali na frente para tantos outros companheiros que se encontrarem exatamente nessa condição que nós nos encontramos agora. Então vejam só, quando nós falamos da volta do espírito à vida corporal, nós estamos falando exatamente daquilo que nos é necessário para que possamos caminhar, progredir e prosperar. É exatamente para isso que viemos aqui. É exatamente para isso que, mais uma vez, tomamos um corpo de carne. E é exatamente para isso que o nosso Pai sempre nos renova a possibilidade dessa ascensão. Não percamos a oportunidade, assim como não percamos tempo demasiado naquilo que não importa. São questões relevantes, são questões que merecem a nossa apreciação, mas não devemos de forma nenhuma ficarmos detidos naquilo que não vem em acréscimo à nossa necessidade atual. E quando nós falamos da volta do espírito à vida corporal, nós estamos falando em ascensão. Estamos falando em possibilidade dessa ascensão. E é exatamente aí que nós devemos nos deter. Quando formos bons espíritos, olharemos para isso com outros olhos. Teremos outras possibilidades. Quando tivermos caminhado o suficiente, olharemos para tudo isso e teremos acesso a tudo isso de uma forma que não vá nos trazer nenhum tipo de malefício ou de intolerância ou de uma apreciação que nos traga qualquer prejuízo. Ali na frente, nesse momento, esse esquecimento do passado é necessário, mas tenhamos a certeza que quando caminharmos mais, quando estivermos na condição de espíritos melhores, bons espíritos e espíritos superiores, poderemos fazer
essas idas e vindas, teremos esses acessos, consultaremos esse livro grosso que é a existência do Espírito, sem que isso nos traga qualquer tipo de mal-estar ou de prejuízo. Por ora, vamos estudando, por ora, vamos conhecendo as possibilidades do Espírito e por ora, vamos traçando e trilhando o melhor caminho para que esse progresso venha num tempo mais curto possível, a fim de que ali na frente as aflições, os medos, aquilo tudo que não é necessário e também é necessário, possa ser vencido e ali na frente temos a conquista necessária para não estagnarmos, mas para sustentarmos e levarmos todo esse conhecimento e sustentação a todos aqueles outros companheiros que, como nós, nesse momento, necessitam desse apoio, desse entendimento e principalmente da doutrina espírita, que traz de uma forma tranquila, de uma forma que seja produtiva, tudo que é necessário para que possamos trilhar o melhor caminho. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em todos os corações e que nós possamos sempre ter a oportunidade de novos encontros. Que assim possa ser. Graças a Deus.